Olá pessoal, eu sou o pastor Ronaldo da igreja Porto a Casa, localizada aqui em São Paulo, e o que eu quero trabalhar com vocês é sobre algo importante nas escrituras, que é tratado com o tema da seguinte forma: lei e evangelho. Lei relacionado ao Antigo Testamento, especificamente a Torá e tudo aquilo que compõe o Antigo Testamento, e o Evangelho relacionado ao Novo Testamento, tendo seus representantes aí Cristo e os apóstolos. Nós iremos observar que há 5 pensamentos diferentes teológicos que interpretam a lei e o evangelho de uma maneira diferente. Esses pensamentos, eles são rotulados da seguinte forma, ó: lei e evangelho, primeiro pensamento, do reformado não teonômico. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento seria do reformado teonômico. Esse seria o segundo. O terceiro pensamento seria lei como estímulo à santidade. Terceiro pensamento. Vamos para o quarto. O quarto é o pensamento do dispensacionalista. Quarto pensamento. Vamos para o quinto, e o quinto e o último pensamento seria luterano modificado. Então, nós iremos perceber através desse estudo, lembre-se que é um estudo de uma maneira bem resumida, bem superficial. É só para você ter uma dimensão, um entendimento que existem 5 linhas teológicas que vão trazer uma explicação diferenciada naquilo que eles observam da lei, da forma que eles interpretam a lei e o evangelho. Então, esse estudo é um estudo bem resumido, bem claro, para que você possa futuramente seguir uma linha de estudo teológico naquilo que você deseja peregrinar. Então, vamos observar o primeiro pensamento, que é o reformado não teonômico. Então, existe aí um resumo que eu peguei desses 5 pensamentos, que você irá observar a forma que eles estão trabalhando em relação àquilo que eles defendem. Então, lá, o primeiro pensamento, reformado não teonômico, o que ele vai observar? Antes de ler, lembre-se sempre, todos os pensamentos eles vão seguir uma linha da seguinte forma: existia uma lei moral estabelecida por Deus na criação, tá? Uma lei moral estabelecida ali para Adão, ao qual ele foi peregrinando e designando seus filhos, que foi correndo até Noé, até Abraão. Eles meio que vão, todos os pensamentos, eles meio que vão levantar essa bandeira da lei moral. Depois dessa lei moral, você vai ver o estabelecimento da lei Torá, tá? Uma outra dispensação, vamos usar o termo dispensação, mas é um outro tempo, que é a questão da lei Torá sendo estabelecida através de Moisés ali, e depois dessa lei Torá você vai ver o estabelecimento do evangelho através de Cristo. Então você vai ver aí 3 tempos, vamos colocar assim, tá? Em que a lei de Deus é manifestada aos homens. Então, lá no começo, sendo diagnosticada como lei moral, depois a lei Torá, através de Moisés ali, os profetas, e depois o evangelho através de Cristo e os apóstolos. Então, o que você vai observar no reformado não teonômico? Ele vai começar a defender que Deus estabeleceu a lei moral, que era um princípio regulador de toda a vida, e depois houve a administração feita por Moisés. Porém, essa administração, ela não é igual à lei moral, ela não segue os mesmos parâmetros da lei moral estabelecida lá em Adão. Então ele vai estabelecer que essa lei Torá, ela não está caminhando corretamente em relação àquilo que é a proposta do evangelho trazida através de Cristo, porque Cristo é como se ele estivesse restaurando essa lei moral que foi perdida ali com Adão. Vamos seguir a leitura para vocês entenderem o pensamento dele, para que nós possamos também ficar na leitura e tentar seguir o pensamento de uma maneira correta e fiel. Então, segue a leitura. Primeiro pensamento reformado não teonômico, ele fala assim, ó: na administração mosaica, olha, lei Torá, depois da lei moral lá da criação. Então, é o tempo da administração mosaica. Então, ele não vai colocar como dispensação. Então, ele vai usar o termo administração. Então, na administração mosaica, tanto as promessas quanto as ameaças estavam vinculadas à obediência e à lei.
Então ele já estabelece como era o caminho regulador da lei. Certamente as ameaças tinham a intenção de estimular os pecadores a se arrependerem e a buscarem a sua graça. Então ele vai começar aqui a colocar a função da lei do Antigo Testamento, como ela era estabelecida. Então, ela era estabelecida dessa forma, ameaçando com a intenção de estimular os pecadores a se arrependerem e a buscarem a graça. As ameaças, entretanto, apresentam uma função da lei que é antitética ao evangelho, ou seja, antitética, depois você vai observar aí a palavrinha, que ela é oposta ao evangelho. Então, é como se ele tratasse a lei e aspectos da lei que são opostas à proposta do evangelho que Cristo veio trazer para nós. E aí, como que ele vai interpretar as bem-aventuranças? Ele vai interpretar aqueles versículos das bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, quando Cristo fala da lei Torá, ouviste os que os profetas disseram, eis que agora vos digo. Então, como eles vão observar isso? Eles vão interpretar da seguinte forma lá, era assim a lei, mas agora o evangelho é dessa forma. Então, eles vão seguir por essa linha, tá? Então, ó, a lei nos deixa sem desculpas, exclui-nos das promessas da vida, condena-nos e mantém-nos muito distante das bênçãos que promete aos que lhe obedecem. Não pode ser cumprida e obedecida na carne em virtude da fraqueza da nossa natureza. Então, você está entendendo aí o que ele está falando? Ele está interpretando a lei não como um estímulo à santidade. A lei ela não está sendo tratada aqui por esse pensamento do reformado neotonômico, um estímulo, uma coisa boa. Não, a lei está sendo tratada aqui, pela visão dele, como aquela que condena, aquela que vai fazer o homem perceber a si mesmo que ele é incapaz de cumprir. Então, ó, há esperança somente no evangelho, ó, perceba. A lei veio para te condenar, você não consegue cumpri-la, mas há esperança no evangelho. Então, aqui ele já vai começar a tratar que o evangelho trazido por Cristo é essa restauração da lei moral sendo estabelecida por Deus no princípio da criação. Então, ó, há esperança somente no evangelho, porque a lei de Moisés exige obediência e justiça perfeita, ou seja, que nenhum homem é capaz de cumprir. Romanos 10, 5. A lei não é defeituosa, então jamais ele vai estabelecer ou levantar a bandeira que há problemas na lei. Não há problemas na lei, há problemas no homem em obedecer. Né? Então, ó, a lei não é defeituosa, mas as pessoas são. Elas não podem ser justificadas pelas obras da lei, porque falham na obediência à lei. Então, você vai perceber aí que segue um pouco o pensamento de Lutero, né? Que ele observa a lei como aquela que condena o homem, como aquela que desmascara no homem o orgulho ou o pensamento que ele pode cumpri-la, que ele pode obedecer à lei. Então, é esse pensamento. Então, o reformado não teonômico, ele vai levantar a bandeira do evangelho como um restaurador dos princípios estabelecidos na criação, né? Que são diferentes na questão de estabelecer que a lei Torá vale nos dias de hoje, né? Então, olha lá, a lei e o evangelho não estão em conflito. Então, o que você nota? Que não há briga entre eles, não vai haver contenda entre eles, né? Exceto que, em relação à justificação, ou a lei justifica uma pessoa pelo mérito das obras, ou a promessa confere justiça graciosa. A lei sem Cristo e sem o Espírito é morta e traz condenação. Então, o que você consegue já perceber aí? Que existe aí uma cristologia em relação ao estabelecimento da lei. Então, é como se o evangelho de Cristo não é uma continuidade da lei. O evangelho de Cristo é uma solução, é uma apresentação, é uma restauração, é o entendimento mais claro daquilo que os homens não entenderam através do estabelecimento da lei. É como se houvesse aí um olhar cristológico em relação à lei, mas que ele não se limita à lei, mas é abrangente na restauração da criação, quando Deus estabeleceu ali
para Adão e futuramente para a sua geração. Então, olha lá, a lei sem Cristo e seu espírito é morte traz condenação. O equilíbrio entre a lei e o evangelho está em Jesus Cristo. Então esse levantar, né, da pessoa de Cristo em relação àquele que agora vai estabelecer a lei, agora vai falar sobre a lei de Deus. Ele oferece a perspectiva verdadeira sobre a lei por meio da boa nova de que o pecado foi expiado e de que a culpa foi removida. Ele mantém unidas as administrações da lei e do evangelho, pois ambas atestam que a boa vontade do Pai e as graças do Espírito Santo nos são oferecidas em Cristo. Então, o que você observa aí no pensamento do reformado não teonômico, Cristo é o regente da explicação mais clara daquilo que a lei realmente queria dizer. Ou seja, Cristo é essa forma dessa explicação, Cristo é essa forma dessa revelação nele, aonde ele consegue ao mesmo tempo respeitar ou como podemos dizer, caminhar na perfeição da lei, mas resgatando aquilo que foi proposto por Deus em relação ao estabelecimento da lei moral no momento da criação. Então, é como se o reformado não teonômico não estabelecesse uma continuidade em relação à lei, mas uma forma de uma explicação, uma administração diferente no evangelho, que respeita a lei, que caminha sobre a lei, mas ao mesmo tempo é como se houvesse uma explicação, uma autoridade elevada em relação à lei Torá, resgatando esse princípio da criação. Então, esse seria o pensamento do reformado não teonômico. Agora, o segundo ponto seria o reformado teonômico. Aí nós iremos perceber o quê? Que vai haver também a explicação, o entendimento dessa lei moral sendo estabelecida na criação e na administração mosaica e na administração do Novo Testamento, através do Evangelho. O que nós iremos notar no reformado teonômico? Ele não irá trazer diferença em relação a essas administrações, mas vai haver uma continuidade, ou seja, uma continuidade de restauração sendo aprimorada e estabelecida através de Cristo, mas não há diferença, é a mesma lei. Então o reformado teonômico enxerga que é a mesma lei e ela deve ser cumprida. Então vamos observar lá. Algumas passagens do Novo Testamento parecem advogar uma atitude positiva em relação à lei do Antigo Testamento. Paulo afirma que a lei é santa, então aqui ele irá observar pontos no Novo Testamento que estão sim mostrando que a lei Torá, ela é boa, ela é uma continuidade clara daquilo que Deus estabeleceu ali com Adão e foi indo através da sua genealogia, com Noé, com Abraão, com outros pais da fé, e que a lei Torá, ela é o mesmo estabelecimento dessas leis e são continuadas através de Cristo, em Mateus 5, onde Cristo diz que veio cumprir a lei. Então ela não se diferencia, ela é a mesma lei que deve ser cumprida até os últimos dias. Então, ele irá colocar alguns textos do Novo Testamento onde as Escrituras mostram que a lei é santa e ela vai continuar até os últimos dias. Então, Paulo afirma que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. Ele cita a lei do Antigo Testamento como garantia de autoridade para os juízos éticos. Então, observe aqui, juízos éticos. Então, toda a nossa ética deve ser mantida nos dias atuais, toda a ética sendo estabelecida ali no Novo Testamento, em condutas, em realizações, em formas de cultuar, por mais que a explicação
seja diferente da explicação e da abordagem do Antigo Testamento, ela continua a mesma, ela continua no mesmo sentido. Então, aquilo que foi a administração mosaica naquele tempo, explicando determinadas ações que o homem tinha que ter com o seu próximo, no Novo Testamento há uma explicação diferente, mas o Espírito continua o mesmo. É o mesmo Espírito no Novo Testamento em relação à lei do Antigo Testamento, a Torá, e ao mesmo tempo a lei estabelecida por Deus na criação através da sua vontade para com Adão. Então, Paulo escreveu abertamente: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Então, perceba aí que eles não vão interpretar a lei como algo só para condenação. Então, você vai perceber que o reformado teonômico ele vai seguir muito ali a linha de Calvino, que a lei foi dada para que o homem pudesse se estabelecer de uma maneira digna, vivesse de uma maneira digna, vivesse respeitando a Deus, respeitando ao próximo. E esse homem tinha condições de cumprir através do Espírito Santo. Então, por isso que Paulo diz aqui que ele tem prazer na lei de Deus. Então, ó, Tiago ensina que os seus leitores fazem bem em obedecer à lei do reino e os adverte para que não desobedeçam a nenhum aspecto dela. Tiago 2, versículo 8 ao 10. Continuando, de acordo com ele, a nossa função é sermos praticantes da lei, não juízes dela. Então, todos esses versículos mostrados pelo reformado teonômico irão basear nessa questão. A mesma lei moral sendo entregue ali na criação, que foi uma continuidade ali através de Noé, depois através de Abraão, é a mesma lei sendo estabelecida ali através de Moisés, que são os regulamentos através da Torá, é a mesma lei que Cristo veio cumprir, sendo ali um judeu na cultura judaica, cumprindo a lei, os rituais, e o evangelho e as bem-aventuranças são a lei estabelecida por Deus desde a criação. Então, por isso que o reformado teonômico irá pegar esses versículos e mostrar que nós, os cristãos, cumprimos essa lei, temos que ser praticantes dessa lei, porque ela é a vontade de Deus. Continuando o texto, Pedro desafia os crentes a viverem vidas santas baseadas nas exigências da lei. Pedro 1, 15, 16. E João identifica cumprir a lei tanto com conhecer a Deus quanto com amá-lo. De alguma maneira importante para a vida cristã, a lei do Antigo Testamento é incontestavelmente mantida pelos autores do Novo Testamento. Então, o reformado teonômico, ele não dirá que na administração de Moisés alguns pontos da lei foram contrários, são contrários àquilo, à proposta do Evangelho sendo manifestada através de Cristo. Eles não vão dizer isso, eles vão dizer que é a mesma lei, é o mesmo estabelecimento, é o mesmo pensamento. Pode haver algumas divergências, pode haver alguns pontos que se mostrem cautelosos ou duvidosos, mas o espírito da lei continua o mesmo. Ela é mantida através de Cristo. Cristo não veio reformular, Cristo não veio mudar, Cristo não veio trazer uma administração diferente. Cristo cumpriu a lei e nele a lei se cumpre de uma maneira mais clara, evidente, de uma maneira mais manifestada. Então, e ela deve ser cumprida para os cristãos. Então, todo o regulamento ali do Novo Testamento em relação à ordem, as ordens dos apóstolos, a explicação de Cristo, elas podem ir para um caminho diferente, no sentido assim, pode haver uma explanação melhor, pode haver um entendimento mais claro, mas o espírito da lei permanece da mesma forma. Então, aquilo que Deus revelou na criação é a mesma lei, é a mesma continuidade através da lei Torá sendo manifestada pelo seu servo Moisés, e depois a mesma lei é mantida por Cristo e pelos apóstolos nas cartas, Então pode haver ali uma explicação diferente, mas o espírito continua mesmo. Então esse é o segundo ponto, o reformado teonômico mantém a mesma visão.
Agora, o terceiro ponto, você vai ver o que? A lei como estímulo à santidade. Então, nesse ponto você vai observar que eles vão defender a ideia de que a lei do Antigo Testamento, ela é sim mantida e ela estimula a santidade. Por exemplo, o livro de Levíticos é um livro onde o povo é ensinado a ter condutas em todas as áreas para manter a presença de Deus no acampamento. Então, Levíticos está relacionado a essa santidade. Deus é santo e ele quer que o seu povo seja santo em todos os sentidos, no tratamento uns para com os outros, na higiene pessoal, na comunidade, nas leis éticas, no comportamento do marido com a esposa, da esposa para com o marido, no comportamento dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, no comportamento entre as famílias, na pureza sexual, em todos os sentidos. Então, o livro de Levíticos são leis estimulando o povo a viver socialmente de uma maneira onde eles são santos diante de Deus, e essa lei os mantém em santidade para manter a presença de Deus. Então, esse ponto irá observar que a lei, ela é como se fosse um estímulo para que as pessoas, ao praticá-la, sejam santos diante de Deus. Então, eles não irão ver a lei como algo que vem para condenar o homem. Então, seguindo a leitura, olha o que eles vão falar. O fundamento da lei no Antigo Testamento é que ela procede de Deus. Então, só aqui você já percebe que para onde vai o pensamento deles, né? Vem de Deus, Deus é santo e ele deseja que o seu povo seja santo, né? Em seguida vem o corolário do que a base para toda obrigação de obedecer a Deus é a redenção e a libertação do povo por intervenção de Deus. Continuando, o decálogo não começou no âmbito da graça e da redenção ao dizer: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Um terceiro fator está posto no exemplo de nosso Senhor quando disse, olha lá, sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. Então, você vai observar que a força dessa visão teológica irá bater sempre na ideia de que Deus é santo, a lei é santa e a maneira como foi proposta essa lei, estabelecida essa lei, ela é vinculada com essa lei moral da criação, aonde Deus deseja que o cumprimento dela faz com que os homens caminhem para a santidade. Esses três fatos apontam para a prioridade e o fato de a lei moral estar estabelecendo precedentes, o que vem do caráter e da natureza de Deus. Então, cada aspecto da lei, cada ponto dessa lei vem desse caráter de Deus no desejo que a sua criação caminhe em obediência para que possam ser santificados, santos no cumprimento dessa lei. Então, posto que o caráter de Deus não muda nunca, a lei moral fundamentada nele é tão permanente e absoluta quanto os atributos, qualidades e natureza do próprio Deus. Então você percebe aí como essa visão irá ver a lei como um atributo de Deus, relacionado ao caráter de Deus, ao coração de Deus. Então, é como se essa lei fosse os desejos de Deus, os desejos do cumprimento de Deus, para que quando o homem assim realizasse, o homem se portasse como santo em relação à presença de Deus. Esse mesmo reconhecimento da prioridade da lei moral como base interpretativa para a compreensão das leis de Deus pode ser visto nos profetas anteriores e posteriores, sem falar dos salmistas. Aqui ele vai começar a mostrar que os profetas e muitos grandes homens do Antigo Testamento, eles viam a lei, esse prazer de lei, esse prazer da lei em cumprir a lei, como algo que realmente estimulava a santidade. Mas o que você vai observar também no pensamento deles? Que é como se a lei sendo praticada, sendo estabelecida, há um espírito
espírito nela, há como se fosse um núcleo, algo especial nela que, ao cumprir suas obrigações, percebe-se como se fosse uma intimidade mais profunda em conhecer os desejos mais íntimos de Deus em relação à misericórdia, à fé, o amor ao próximo, em estabelecer uma conexão mais íntima com Deus, em saber que ele não estava tão interessado em sacrifícios, mas em obediência, a um coração quebrantado. Os salmistas falam muito sobre isso, né? Então, olha lá, o que você vai observar? Aliás, Miqueias 6, capítulo 6, 6 a 8, introduz a mesma questão que Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Apresenta, ó, e agora, Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? A resposta foi a mesma: justiça, misericórdia e um relacionamento genuíno e fraternal. Esses eram os pré-requisitos de Deus para a obediência às suas leis. Então, o que você percebe? Que a ideia dessa teologia é trazer um entendimento que esse estimular a lei, esse cumprimento da lei, levava as pessoas a uma intimidade mais clara, mais forte, mais profunda com Deus, ao ponto em que eles conheciam realmente a intenção de Deus através das suas leis, né? Então, o que você percebe aí, ó? Deus resgatando o coração do seu povo, né? Deus resgatando o coração das pessoas. Seguindo a leitura, é o que Samuel tinha de ensinar a Saul em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E o que Davi teve de aprender novamente em Salmos 51, 16 ao 19. Isto é, o coração obediente era mais importante do que todas as formas, rituais e sacrifícios. Então, você vai observar que esse pensamento teológico vai trazer a ideia que a lei estimula a santidade, mas ao mesmo tempo a lei te ensina a conhecer o coração de Deus. Para encerrar a leitura, além disso, os profetas nunca se cansavam de censurar seus ouvintes pela esterilidade religiosa apresentado como substituta das normas morais que Deus queria ver como base para todo ato de adoração ou dedicação. Então, vários textos vão mostrar isso, que são as condutas religiosas, né? As pessoas que cumpriam os rituais sem realmente entender a proposta da lei. Então, eles vão condenar isso. Então, a proposta desse pensamento teológico é que a lei não te levava a uma fidelidade no cumprimento honesto dos parâmetros, das suas exigências, sem tocar o seu coração. Não, não era isso, não é isso. Esse pensamento é o cumprimento da lei te levava a uma prática de santidade, conhecendo o Deus de santidade, mas ao mesmo tempo te levando e te transportando para um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus, ao ponto que você conhecia mais o coração do seu Deus no Antigo Testamento. Então, essa é a proposta do terceiro pensamento, lei como estímulo à santidade. Caminhando agora para o quarto pensamento, que é o dispensacionalista, isso é muito conhecido no Brasil. Dispensações, então, teve a dispensação da lei na criação, depois a dispensação da lei na era mosaica e depois a dispensação da lei na época de Cristo. E nós iremos observar sua explicação em relação a essas dispensações e qual que deve ser cumprida nos dias atuais. Então, os dispensacionalistas, o que eles vão observar lá? Israel não tinha opção de ignorar uma categoria ou outra da lei. Então, só aqui você vai observar como eles vão trabalhar a dispensação na época da Torá. Tinha que cumprir e não havia opção de não realizar as exigências da lei. Moisés não ofereceu nenhuma hierarquia das leis como justificativa para uma obediência seletiva.
até mesmo durante um período posterior. Então, aqui eles vão defender que a lei era totalitária, deveria se cumprir cada aspecto da lei. Em vários contextos do Antigo Testamento, os alegados aspectos morais e cerimoniais pareciam intimamente entrelaçados, né? Então, a lei não podia ser observada de forma seletiva. Deveria haver um cumprimento em todos os aspectos da lei, né? O Eman comenta corretamente: a arbitrariedade da distinção entre a lei moral e a lei civil é reforçada pela organização do material em Levítico. O amor ao vizinho precede imediatamente a proibição de cruzamento de animais de espécies diferentes. O lema da santidade vem justo antes da lei sobre a educação, sobre a execução de filhos rebeldes. Além disso, o Novo Testamento trata toda a lei mosaica em um sentido dispensacionalista, como uma unidade. Então, aqui eles já começam a forma que interpretam a lei do Antigo Testamento, como ela era totalitária, ela deveria ser mantida em todos os aspectos, mas foi uma dispensação. Aí a hora que eles vão explicar agora, né? Paulo faz isso em Gálatas 5,3, argumentando que o crente deve andar pelo Espírito e não tentar viver pela lei, pois isso exigiria da pessoa que obedecesse toda a lei. Então, só nessa frase você já vai observar e entender o pensamento teológico do dispensacionalista, que é o quê? Houve a dispensação na época da lei mosaica, onde o homem tinha que cumprir todas as exigências da lei. Obviamente, eles vão falar e defender que o homem não conseguiria cumprir, né? Então, no Novo Testamento, Cristo cumpre essa lei. O fato de Cristo cumprir essa lei, ele nos dá uma certa liberdade, uma libertação, ou seja, Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. Cristo foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Ele era o único que conseguiria. Então ele nos salvou dessa responsabilidade, porque a lei, ela condena, ela traz exigências no qual o homem não conseguiria cumprir. Então, quando Cristo cumpre esta lei, nós temos agora o Espírito Santo que habita no nosso coração e ele nos fará o quê? Cumprir a lei de Cristo. Então, observe o texto, ó. Só através do Espírito que habita no nosso coração nós podemos cumprir a lei, mas agora não é mais a lei do Antigo Testamento, é a lei de Cristo. Cristo usa a lei do Antigo Testamento? Sim, mas agora o cristão, através do Espírito Santo que habita no seu coração, cumpre a lei de Cristo. Então, ó, ele nunca oferece diretrizes que proporcione um quadro geral para a distinção entre os aspectos temporais e os aspectos permanentes da lei. Tiago, da mesma forma, diverte contra a transgressão de qualquer parte da lei. Se alguém tentar viver de acordo com a lei, tem de viver de acordo com toda a lei. Então, o que ele vai defender aqui? Não tem como hoje o cristão cumprir algum aspecto da lei, porque se ele disser que irá cumprir a lei do Antigo Testamento, ele não pode cumprir uma parte, ele tem que cumprir na sua totalidade. Isso é impossível para o homem. Então eles vão defender essa visão. O homem não conseguiria fazer isso, mas Cristo fez. Quando Cristo fez, ele nos libertou dessa responsabilidade, que obviamente traria uma condenação, porque não estaríamos aptos para cumprir, e ao fazer isso, o Espírito Santo em nosso coração hoje nos possibilita a cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo é as bem-aventuranças, os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos que usam da lei Torá, mas é o Evangelho. Então, essa visão dispensacionalista levanta essa dispensação do Evangelho, aonde cada cristão cumpre hoje a lei de Cristo através do Espírito Santo, porque se ele tentar querer cumprir uma lei do Antigo Testamento, ele terá que cumprir na sua totalidade. Como ele não é capaz de fazer isso, ele tropeçará, então ele necessita de um Salvador, ele necessita de alguém que cumprisse toda a lei para ele, para que ele saísse da condenação
e hoje, através de Cristo, ele pode cumprir a lei do Senhor através do Espírito Santo de Deus. E quando ele não conseguir, ele já tem um Salvador que cumpriu toda a lei de Deus. Então, essa é a quarta visão, o dispensacionalista. Agora nós iremos para a última visão, que é o luterano modificado. Esse pensamento, ele parece um pouco com o dispensacionalista, mas ele tem algumas virtudes um pouco diferentes. Vamos observar, ó, luterano modificado. A afirmação de Paulo de não estar debaixo da lei mosaica, então observe como ele vai mostrar ali a acrescentação mosaica. Quando Paulo fala não estar debaixo da lei, então o que Paulo está querendo dizer com isso? Não estar debaixo da lei, Torá realmente, mosaica, em 1 Coríntios 9, 21, é seguida imediatamente pelo seu lembrete de que não está, por isso, livre da lei de Deus. Então, quando Paulo está falando assim, que não está mais debaixo da lei, e o luterano modificado vai interpretar, quando Paulo está falando da lei ali, ele está falando da Torá, da lei mosaica, mas ele não está falando que não existe mais uma lei para ele estar submisso. Olha o que ele acrescenta, né? Não está livre da lei de Deus, mas está de fato debaixo a lei de Cristo. Então, você vai observar que o luterano modificado, ele tem mais ou menos um certo caminho idêntico com o dispensacionalista. Porque olha o que ele vai falar, essa talvez seja a afirmação mais clara de Paulo acerca da situação do cristão com respeito à lei de Deus. Como temos ressaltado, a Escritura apresenta a lei de Moisés, o Antigo Testamento, Torá, com uma codificação específica da vontade de Deus para uma situação específica. Ou seja, Israel sobre a aliança sinaítica. Então, era uma administração ocorrida ali com Moisés, uma lei sendo entregue para uma situação específica. E aí ele continua, Paulo declara que a partir dessa lei, os cristãos que vivem sob a nova aliança, ou seja, uma administração de Cristo, iniciada por Cristo, foram libertos dessa administração, foram libertos dessa era mosaica. Então, você vai perceber aqui que a defesa do luterano modificado é que a lei do Antigo Testamento foi dada para um momento específico e os cristãos e toda a exigência da lei não estão mais nos ombros dos cristãos, né? Nós fomos libertos. Então, ele continua, mas os cristãos agora, ou seja, fomos libertos dessa lei, dessa responsabilidade, porém, os cristãos agora estão sujeitos à lei de Deus em outra de suas manifestações. O que é isso? A lei de Cristo, entendeu? Então, a lei de Cristo é a lei de Deus, é o Evangelho, são as bem-aventuranças, e nós estamos debaixo dessa lei. Então, o pensamento do autor continua. Argumentarei que essa lei de Cristo, que é em todo o seu artigo, né? Por isso que ele fala argumentarei, que essa lei de Cristo, a forma da nova aliança, da lei de Deus, não é um código ou um conjunto de mandamentos ou proibições, mas é composto os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos e da influência orientadora do Espírito Santo. Então, o que ele vai diferenciar? Ele vai colocar que no Evangelho, na administração do Evangelho, não são leis baseadas como se fossem códigos, regulamentos sem vida. Toda essa lei está baseada no entendimento mais profundo, que é uma intimidade com Cristo, é uma relação com Cristo, é uma submissão ao Espírito Santo que nos possibilita a cumprir essa intimidade. É como se a lei fosse, no Novo Testamento, a lei não estivesse baseada em regulamentos, mas baseada numa relação entre o cristão e o Senhor Jesus Cristo. E ele continua falando lá, não é um conjunto de mandamentos ou proibições, mas é composto os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos e da influência orientadora do Espírito Santo.
o amor está no coração dessa lei e a forte continuidade com a lei de Moisés. Então, perceba o que ele está falando, né? Que a lei de Moisés é contínua, mas a lei do Novo Testamento existe um amor, existe uma compaixão, uma misericórdia, existe uma relação muito íntima, muito forte nessa manifestação dessa lei, né? Pois muitos dos mandamentos, especificamente mosaicos, são admitidos e incluídos nessa lei de Cristo. Então, no Evangelho, nas bem-aventuranças, você irá ver vindo da lei mosaica. A justificativa para entender a lei de Cristo dessa maneira vem particularmente do contexto da única ocorrência bíblica dessa frase, Gálatas 6:2. Em vista da insistência de Paulo de que os crentes não estão debaixo da lei mosaica, é impossível sustentar que queira dizer com essa frase a lei mosaica de maneira cristianizada. Então, você percebe aí que o pensamento do luterano modificado houve uma administração específica em relação à lei mosaica para os israelitas no Monte Sinai, ali em todo o Antigo Testamento. Essa exigência, nós fomos libertos como cristãos. Agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. Essa lei de Cristo sendo dita, sendo ensinada pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte e depois sendo ensinada em várias parábolas, e os apóstolos e o apóstolo Paulo também ensinando, toda ela não é mais baseada em regulamentos, em ordem sem vida, mas é baseada em uma vida que Deus nos dá em nosso coração através do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em nós, levando-nos a estar debaixo dessa lei de Cristo, né? Nesse relacionamento. 1 Coríntios 13, sobre o amor, a excelência do amor, sendo uma relação muito próxima entre o cristão e o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o pensamento do luterano modificado. Então, nós vimos aí 5 formas teológicas de explicar a lei e o evangelho, que são o reformado não teonômico, o reformado teonômico, a lei como estímulo à santidade, o dispensacionalista e o luterano modificado. Espero que essa aula tenha esclarecido para que você possa descobrir qual o caminho teológico você irá seguir e defender a sua doutrina e o evangelho do Senhor Jesus nos dias atuais. Muito obrigado por esta aula, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo que nós estaremos trabalhando para saber e descobrir mais e mais da teologia, daquilo que o Senhor tem revelado nas Escrituras. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau.